Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Falarei a meu Senhor, posto que seja pó e cinza. A ti levantarei meus olhos que mores nos céus, assim como os olhos dos servos estão postos nas mãos de seus senhores, e assim como os olhos da serva estão postos nas mãos de sua senhora. Assim nossos olhos estão postos em nosso Senhor, esperando que tenha misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Vem, ó Docíssimo Espírito, e envia lá do céu os raios da tua luz. Vem, ó Pai dos pobres, vem, ó Doador das luzes. Vem, luz dos corações, vem, Consolador ótimo e doce hóspede de nossa alma e doce refrigério dela. No trabalho, seu descanso, no ardor do estilo, sua temperança, e nas lágrimas, seu consolo. Ó luz beatíssima, enche o íntimo do coração de teus fiéis. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste dia, poderás ocupar-te na memória dos pecados e no conhecimento de ti mesmo, para que numa vejas quanto males tens, e no outro como nenhum bem tens que não sejas de Deus, que é o meio por onde se alcança a humildade, mãe de todas as virtudes. Para isto, deves primeiro pensar na multidão dos pecados da vida passada, especialmente naquele que fizeste no tempo em que menos conhecias a Deus, porque se bem o souberes olhar, acharás que eles se multiplicaram sobre os cabelos de tua cabeça, e que vivestes naquele tempo como gentio, que não sabe que coisa é Deus. Discorre, pois, brevemente por todos os 10 mandamentos e pelos 7 pecados mortais, e verás que nenhum deles há em que não tenhas caído muitas vezes, por obra ou por palavra ou pensamento. Em segundo, discorre por todos os benefícios divinos e pelos tempos da vida passada, e olha em que foi que os empregastes, pois de todos eles hás de dar conta a Deus. Pois dize-me agora, em que gastastes a infância, em que a adolescência, em que a juventude, e em que finalmente todos os dias da vida passada, em que ocupastes os sentidos corporais e as potências da alma, que Deus te deu para que o conhecesses e servisses? Em que se empregaram teus olhos senão em ver a vaidade? Em que teus ouvidos senão em ouvir a mentira? E em que tua língua senão em 1000 maneiras de juramentos e murmurações? E em que teu gosto e teu olfato e teu tato senão em regalos e branduras sensuais? Como te aproveitastes dos santos sacramentos, que Deus ordenou para teu remédio? Como lhe destes graças pelos seus benefícios? Como respondestes às suas inspirações? Em que empregastes a saúde e as forças e as habilidades de natureza, e os bens que dizem de fortuna e as disposições e oportunidades para bem viver? Que cuidado tivestes de teu próximo, que Deus te encomendou, e daquelas obras de misericórdia que te assinalou para com ele? Pois que responderás naquele dia das contas, quando Deus te disser: dá-me conta da tua mordomia e da conta que te entreguei, porque já não quero que trates mais dela. Ó árvore seca e preparado para os tormentos eternos, que responderás naquele dia quando te pedirem conta de todo o tempo de tua vida e de todos os pontos e momentos dela? Em terceiro, pensa no pecado que fizestes e fazes cada dia, depois que abristes mais os olhos ao conhecimento de Deus, e acharás que ainda vive em ti Adão, com muitas raízes e costumes antigos. Olha quão desrespeituoso és para com Deus, quão ingrato aos seus benefícios, quão rebelde às suas inspirações,
quão preguiçoso para as coisas de seu serviço, as quais nunca fazes nem com aquela presteza e diligência, nem com aquela pureza de intenção com que devias, senão por outros respeitos e interesses do mundo. Considera, outro sim, quão duro és para com o próximo e quão piedoso para contigo, quão amigo da tua própria vontade e de tua carne, e de tua honra e de todos os teus interesses. Olha como ainda és soberbo, ambicioso, irado, violento, vanglorioso, invejoso, malicioso, comodista, mutável, leviano, sensual, amigo de tuas recreações e conversações e risos e mexericos. Olha, outro sim, quão inconstante és nos bons propósitos, quão inconsiderado em tuas palavras, quão desprovido em tuas obras e quão covarde e pusilânime para quaisquer negócios graves. Em quarto, considera já por esta ordem a multidão de teus pecados. Considera depois a gravidade deles, para que vejas como por toda parte é crescida a tua miséria, para o que deves primeiramente considerar estas 3 circunstâncias nos pecados da vida passada, a saber, contra quem pecastes, por que pecastes e de que maneira pecaste. Se olhares contra quem pecaste, acharás que pecaste contra Deus, cuja bondade e majestade é infinita, e cujos benefícios e misericórdia para com o homem sobrepujam as areias do mar. Mas por que causa pecaste? Por um ponto de honra, por um deleite de animais, por um cabelo de interesse, muitas vezes sem interesse, só por costume e desprezo de Deus. Mas de que maneira pecaste? Com tanta facilidade, com tanto atrevimento, tão sem escrúpulo, tão sem temor, e às vezes com tanta facilidade e contentamento, como se pecasses contra um Deus de pau que nem sabe nem vê o que se passa no mundo. Então era esta a honra que se devia a tão alta majestade? É este o agradecimento de tantos benefícios? Assim se paga aquele sangue precioso que se derramou na cruz e aqueles açoites e bofetadas que receberam por ti? Ó, miserável de ti pelo que perdestes, e muito mais pelo que fizestes, e muitíssimo mais, se com tudo isto não sentes a tua perdição. Depois disto, é de grandíssimo proveito deteres um pouco os olhos da consideração em pensares o teu nada, isto é, como de tua parte não tens outra coisa mais do que nada e pecado, e como tudo mais é de Deus, porque claro está que assim os bens da natureza como os da graça, que são os maiores, são todos dele, porque dele é a graça da predestinação, que é a fonte de todas as outras graças, e dele a da vocação, e dele a graça concomitante, e dele a graça da vida eterna. Pois que tens tu que te possas gloriar senão nada e pecado? Repousa, pois, um pouco na consideração desse nada, e só isto põe a tua conta e tudo mais a de Deus, para que clara e palpavelmente vejas que és tu e quem é Ele, quão pobre tu e quão rico Ele, e por conseguinte, quão pouco deves confiar em ti e a ti estimar, e o quanto confiar nele, a Ele amar e gloriar-te nele. Consideradas, pois, todas estas coisas acima ditas, sente de ti o mais baixamente que te seja possível. Pensa que não se passas de um caniço que se muda a todos os ventos, sem peso, sem virtude, sem firmeza, sem estabilidade, sem nenhuma maneira de ser. Pensa que és um Lázaro morto de 4 dias, e um corpo hediondo e abominável cheio de vermes, que todos quanto passam tapam o nariz e os olhos para não verem. Pareça-te que desta maneira te tornas repelente diante de Deus e de seus anjos, e tente por indigno de alçar os olhos ao céu, e de que te sustente a terra, e de que te sirvam as criaturas, e do próprio pão que comes e do ar que recebes. Lança-te com aquela pública pecadora aos pés do Salvador, e coberto teu rosto de confusão com aquela vergonha que padeceria uma mulher diante de seu marido, quando lhe houvesse feito traição,
e com muita dor e arrependimento de teu coração, pede-lhe perdão de teus erros e que por sua infinita piedade e misericórdia haja por bem tornar-te a receber em sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.